Amém. Santo anjo da guarda, rogai por nós. Às vezes a gente pensa que o anjo da guarda e a oração do santo anjo é coisa de criança, né? Mas não é não. Não é. Nosso anjo da guarda é o nosso doce amigo, entregue a nós o nosso nascimento e só vai nos deixar ou na porta do céu ou na porta do inferno. Que missão, né? Que missão. Que todos os nossos anjos da guarda aqui tenham a graça e a satisfação de nos entregar nas mãos de Deus e não do inimigo. Amém? Amém. Vamos pegar a nossa palavra em João, capítulo 20, versículo 21. João, capítulo 20, versículo 21. Quem já achou, dá uma olhadinha aqui para mim. Quem aqui é responsável por anunciar Jesus? Levanta a mão, né? Quem aqui é autoridade para anunciar Jesus lá na sua casa? Amém. Porque nós somos escolhidos por Deus para fazer um anúncio do reino dele. Amém? Foi me pedido para falar sobre a vida de oração em célula. A vida de oração de nós na célula, como que tem que ser, né? Então vamos pegar aqui essa palavra, porque vocês já vão entender por que eu perguntei quem é responsável por anunciar Jesus aqui. O que isso tem a ver com a vida de oração? Depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos estavam reunidos a portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. E aí no versículo 21, Jesus entrou naquele lugar, mesmo estando de portas fechadas, e Jesus disse assim: disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebe o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quem é responsável por anunciar tem que fazer uma coisa. Em primeiro lugar, a primeira atitude orante de quem quer evangelizar, de quem quer falar de Deus na sua casa, na sua família, na comunidade, no grupo de oração, para o amigo do trabalho, para qualquer pessoa que seja, a primeira atitude orante de quem quer evangelizar é receber. Quando Jesus entrou no meio dos apóstolos, eles estavam com medo. Jesus disse para eles: eu vos envio. E para vos enviar, recebe primeiro o Espírito Santo. Porque para anunciar a palavra de Deus, se nós formos sem receber o Espírito Santo, nós vamos estar cheios de nós mesmos. Ou então vazios. É ou não é verdade? Por isso, quando Jesus pede uma coisa para a gente, Ele já nos dá as ferramentas necessárias para que nós atuemos naquilo que Ele nos pediu. Então, qual é a ferramenta principal? É nos encher. Como nós rezávamos agora, nós começamos bem no grupo de oração, já pedindo a Nossa Senhora. Depois nós já louvamos, porque no meio dos louvores Deus habita. Quem canta reza 2 vezes, quem louva o Senhor, né, tá em oração.
E depois nós pedimos o Espírito Santo para nos encher. Amém? Então, é impossível a gente pretender falar de Jesus sem a gente nos encher dele. Então, na nossa célula, também tem que ser assim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer trazer a pessoa para Deus, quer catequizar alguém de dentro da nossa casa, quer tirar alguém que está na bebida, quer tirar alguém que está na drogadição. E nós vamos nessas lutas pelos nossos caminhos próprios. Mas quem conhece o caminho para chegar no coração dos homens é quem? É Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. É Ele que conhece a maneira de chegar nas pessoas, a intimidade, não é mesmo? Que é só o Senhor que conhece a intimidade do nosso coração, coisas que nós nem sabemos, que nós nem lembramos, ou que nós não comentamos e não partilhamos, não é? É Ele que conhece. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir esse Espírito Santo, porque assim, em um segundo, Deus pode fazer na vida daquele meu irmão, por quem eu estou orando, o que eu vou demorar tempos e tempos para fazer. Eu me lembrava hoje à tarde que há muitos anos atrás, eu lembro que eu tinha entrado na comunidade há pouco tempo, a gente fez uma oração lá muito poderosa. Nós oramos ali naquela sala da nossa casa do Marco Polo, e eu lembro que o Senhor naquela noite realizou 3 curas. Uma delas era um tumor no cérebro que uma irmã tinha. E eu lembro que outra era uma cura num braço, eu não lembro de quem. E eu lembro que também curou uma pessoa que queria engravidar, né? Mas foi a custo do quê? A pessoa que estava, tinha descoberto que tinha um tumor. Qual que é a via natural? Fazer o tratamento, não é? Mas nós, naquela noite, nós impusemos as mãos, nós oramos e o Senhor curou. Ele resolveu em um segundo aquilo que demoraria um tratamento todo. Não que não seja bom tratamento, né, Érica? Que já passou pelo tratamento também, é uma via de santificação. Mas o Senhor, Ele pode fazer? Pode. A gente está falando de anjo da guarda, né? Olha como o Senhor, Ele pode fazer em um segundo coisas que para a gente seria impossível. Também me lembrava hoje à tarde que há uns anos atrás, a minha irmã foi fazer... Foi na Itália, ela foi... Como que é quando a gente vai fazer um curso... intercâmbio, foi fazer um intercâmbio. E ela foi, do lugar que ela fazia intercâmbio, ela foi conhecer a Itália. Ela estava em Malta e foi conhecer a Itália. Quando chegou na Itália, ela ligou para a gente e a minha outra irmã falou assim, sabe quem mora aí? Quem está no Vaticano? É o padre Guilherme, assessor do bispo naquela época, né? Ele cuidava. É assessor que fala, Daniel? Secretário. Assessor é do Jorge. Secretário do bispo. Ele estava lá na Itália. E aí, a minha irmã de cá falou assim, você podia procurar ele, né? E a minha irmã que estava lá falou assim, você acha que o Vaticano é do tamanho da nossa casa para eu querer encontrar uma pessoa e encontrar? Não é assim, Roma é grande. Aí, a minha irmã de cá falou assim, mas eu vou rezar para o seu anjo da guarda, conversar com o anjo da guarda do padre Guilherme, para vocês se encontrarem. Desligou o telefone, no outro dia, a irmã que estava lá, ligou. Ana Paula, eu não acredito, olha o que aconteceu. Eu e minha amiga fomos fazer um passeio, estava voltando, estava escuro, estava garoando, e lá vinha eu com meu guarda-chuva, tampando o meu rosto,
e a gente desceu uma viela muito escura e a gente estava com medo de ser assaltada, porque a gente está acostumada com o Brasil, né? E de repente vem de lá 2 homens com guarda-chuva também tampando a cabeça e ela falou, é agora, nós vamos ser assaltada. Quando os homens passaram, trombaram o guarda-chuva assim, que ela levantou o guarda-chuva e a pessoa de lá, o homem levantou o guarda-chuva, ela falou, agora eu vou ser assaltada. Quem era? Padre Guilherme. Ela falou, não acredito, padre. Ele falou, você aqui, você é da fidelidade. Ele lembrou da fidelidade. Você é da fidelidade, como que está o pessoal lá? E ela falou, e os dois ficaram conversando. Gente, agora qual é a probabilidade disso ter acontecido? Só na oração. Uma oração, um pedido ao anjo da guarda, né, que é o secretário de Deus. E aquele encontro aconteceu. É uma coisa banal, mas é grande, né? Você está em outro país, está num lugar à noite com medo, correndo de guarda-chuva, e o guarda-chuva esbarrar e ser outra pessoa. Porque pediu pela oração para que o anjo da guarda encontrasse o anjo da guarda do outro. Esse é o poder da oração. E quando a gente pede ao Espírito Santo, quando a gente pede a Deus, Ele faz um caminho muito mais rápido do que aquilo que a gente quer, do nosso modo que aconteça. Às vezes a gente quer trazer uma pessoa para a igreja e a gente vai lá com o nosso falatório, pipipi, 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 e a gente acha que a gente vai convencer o outro a custo das nossas palavras, da nossa língua, do nosso jeito, não é? E se nós dobrarmos o nosso joelho e pedirmos, milagres podem acontecer ou não podem? Podem. Amém. Então, vamos pegar aqui, continuando do outro lado da página, quem está com a Bíblia Ave Maria, já começa Atos dos Apóstolos, né? Olha o que está escrito aqui. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. O Senhor prometeu o Espírito Santo. E para nós orarmos e as coisas acontecerem na nossa vida, o Pentecostes precisa acontecer primeiro em mim. Então, lá na minha célula, lá na minha casa, aqui na comunidade, nos nossos apostolados, para as coisas acontecerem, nós precisamos dobrar o joelho e clamar o Espírito Santo. Antes do líder, do membro, do anfitrião, receber a célula em casa, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, é estudar? Primeira coisa, é rezar. Você quer chamar uma pessoa para a sua célula? Primeira coisa, é ir lá e fazer o convite? Não. É o quê? Orar. Pedir o Espírito Santo para que quando a gente faça o convite, não seja nós que falemos, mas o próprio Espírito de Deus que fale em nós. Quer uma dica? Quem aqui é líder? O líder de célula. Quem aqui é autoridade em casa? Quem aqui é líder no trabalho? Quem aqui é fundador de comunidade? Quem aqui é formador? Olha só, se o líder, se a autoridade tiver que escolher fazer somente uma coisa para tornar a vida da família, de quem você lidera, a vida da sua célula, saudável, eficaz, cheia da graça de Deus, se tiver que escolher só uma coisa, escolha rezar. Rezar. Não é contratar, não é dar bronca, não é pôr de castigo, não é brigar, né? É rezar.
tem uma pessoa muito perdida na nossa casa, na nossa família, na nossa célula, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rezar. Se tem uma pessoa desempregada, é o quê? Mandar o currículo? Não, é rezar. Um líder que quer ter eficácia na sua célula, precisa, a primeira coisa é rezar. Mas essa é uma ação que é muito eficaz, mas é uma ação que é mais difícil. Sabe por que é mais difícil rezar? Anotei aqui. Porque nós somos muito ocupados. É ou não é? Rezar requer tempo, requer constância. Quer ver outra coisa que torna rezar difícil? Nós nos distraímos demais. Cadê? Aqui, ó. Ó. Distraímos ou não? A gente vai lá, só vou ver uma mensagem. Fica 1 hora. Vendo shorts. É ou não é? Mas rezar, a gente não tem tempo. É? A gente acorda, eu vejo lá em casa. Prepara o café da manhã correndo. Se não colocar um horário, a gente não reza. Porque as coisas enchem a gente. Então, dobrar o joelho no chão e rezar com constância numa intenção, é difícil essa ação. Quer ver outra coisa que faz a ação de orar ser difícil? A gente fica desanimado rápido, né? Santa Mônica rezou quantos anos mesmo para a conversão de Santo Agostinho? Mais de 30, né? Mais de 30. 30 anos é 30 dias? É uma quaresma de São Miguel? Mas a gente quer que termine a quaresma e o milagre aconteça, né? Mas ter constância? Não. Que a gente não pegue aquelas intenções que a gente anotou na quaresma de São Miguel, guarde dentro da Bíblia e nunca mais leia. Porque a oração com aquelas intenções tem que ser constantes. E sabe de uma coisa? A gente não ora o suficiente. A gente não ora, a gente desiste fácil. A gente dá um passo para frente, volta 2 para trás. A gente quer que a nossa casa receba graça, a gente quer que a nossa célula multiplique, a gente quer que as pessoas de lá encham esse salão. Quer ou não? Mas a gente não ora o suficiente. A gente quer as forças do nosso fazer. Ai, se eu der carona, fulano vem. Ah, se eu falar para ela que é pecado, ela vem. Ou ele vem. Ah, se eu brigar, ele vem. Resolve, gente. Não resolve. Não resolve, porque só Deus pode ir naquele lugar do coração da pessoa e convencê-la, convertê-la, mudar a rota, mudar o caminho, fazer que o encontro aconteça. Nós temos principalmente o líder de célula, o anfitrião, quem está ali na linha de frente, o auxiliar. A gente falou aqui de casa, de família, a gente que é pai, que é mãe, que tem alguma liderança na comunidade, que tem um apostolado. Nós estamos num campo de batalha. Nós acabamos de rezar a quaresma de São Miguel e nós precisamos lembrar que nós estamos em batalha espiritual. Está acontecendo neste instante e também acontece quando a gente tenta levar uma pessoa para Deus. É ou não é? Começam as batalhas. É carro que quebra? É dinheiro que falta? Oh, aleluia! É filho que fica doente? É a gente que fica doente? Aparece coisa na gente que a gente nem sabia que tinha. Por quê? Porque nós estamos em ordem de batalha. E o líder, ele é uma peça fundamental nessa batalha. Sabe por quê? Porque o demônio não quer perder o território que ele já conquistou. Enquanto nós líderes queremos avançar,
O demônio não quer perder, então ele puxa. Então é carro que quebra, é filho que fica doente, é dinheiro que falta, é um monte de coisa que acontece para a gente voltar atrás e parar de rezar. E a gente cai como um patinho, porque aí a gente desanima. Aí a semana que acontece a graça, na outra acontece prova. Quem lembra aqui da Quaresma de São Miguel? Aí no meio da Quaresma de São Miguel, o que a gente começou aqui na comunidade? Fazer o quê? Jejum de Daniel. Ai meu Deus, para acabar, né? Falei, o que eu vou comer agora? Já fiz uma penitência, né? E aí começou prova. Aí é filho doente. E aí eu fiquei doente. Fiquei com dengue, gente. Nunca tive isso, né? Semana retrasada, no grupo de oração aqui, ia ter o encontro de cura interior. O que aconteceu? Prova. Porque o diabo não quer perder território. Ele sabia que vinha gente aqui. Ele sabia que o povo ia ser tocado. E foi ou não foi tocado? Foi. E aí a gente começa a sofrer na nossa carne. Mas, lembrando da semana retrasada, eu lembro que eu partilhei aqui, dei testemunho, que eu ia fazer uma oração, e o encontro era de oração, era de cura interior, mas quando a potência do Senhor e quando a gente ora, o inferno estremece, não estremece? O que aconteceu naquele grupo de oração antes do nosso encontro de cura interior? Graça começou em mim. E foi isso que eu testemunhei para vocês. Como que Deus começou a fazer a cura em mim, que ia rezar pelos outros. Porque nós paramos um tempo, viemos aqui na quinta-feira e rezamos. O que acontece na maioria das quintas-feiras? Pode estar o sol que está. Vocês já perceberam isso? O tempo muda. Você já percebeu, Norma? O tempo muda. A gente se atrasa no trabalho. Hoje mesmo, 2 tias minhas queriam estar aqui, me pediram para trazer. O Rogério ia buscar. Eu estou vendo, o Rogério chegou agora. Cadê as tias? Não puderam vir. É batalha, porque Deus puxa para um lado, o inferno quer do outro. Então a gente não pode deixar de rezar, porque a gente só vai ganhar essa batalha, esse território com Jesus, amém? Eu trouxe algumas dicas do coração, que tem no nosso manual de líderes. Quem já estudou o manual de líderes aqui? Dicas para viver a vida de oração na célula. Para o líder, para o auxiliar, para os membros. Eu acho que a gente devia imprimir isso e dar na célula. Para que a gente não esquecesse, guardasse dentro da Bíblia. Dica número 1. Se você quer que a sua célula cresça, que o povo de Deus se converta, dica número 1, confissão regular. Ou, quando necessário. Fiquei nervoso com o irmão. Fiquei com ódio. Um dia alguém me contou assim, que foi confessar. Ele falou assim, eu fiquei muito bravo. O padre falou assim, tudo bem, essa pessoa me conta, tudo bem, né? Isso acontece. Não foi só nervoso, eu estava com ódio. Então precisa da absolvição mesmo. Eu estava com ódio. Às vezes a gente tem que contar, né, a verdade para o padre, para ele dar absolvição para a gente daquilo. Então, confissão, gente. Se a gente falta na missa, se a pessoa que está na sua célula não vai à missa regular, a gente que é líder, com todo o carinho, precisa falar, então não comungue. Se falta na missa, precisa de confessar. Né? Mas não apontando o dedo. Coloca primeiro em oração. Às vezes você que é líder já falou. E a pessoa continua faltando na missa, depois não confessa, vai lá para a procissão da comunhão.
Coloca na oração para a gente ver se essa batalha não vai ser vencida. Amém? Segundo, estipule horário e tempo para rezar. A gente estipula horário para ir para academia, para fazer caminhada, para tudo, né? Para comer, né? Mas e para rezar? A gente tem que estipular rezar, horário e tempo. É 10 minutos que eu consigo? Começa com 10, é 15, né? Às vezes a gente quer começar 4 da manhã, rezar 4 horas seguidas, às vezes a gente não consegue, né? Começa com pouco, mas faça fielmente. Terceiro, escolha lugar apropriado. Eu rezo andando. Não, separa um tempo. Eu já vi muita gente falando assim, eu sei que é verdade, que a oração é um olhar ao céu. É verdade, mas isso não pode ser todo dia. Né? Quando a gente não tem tempo, de jeito nenhum não deu, aconteceu, né? Alguém machucou, você foi para o hospital, o filho está vomitando, não deu para fazer naquele dia. Sim, a oração é um olhar ao céu. Mas todo dia a gente vai ser assim? Vai ser no carro? Não, a gente tem que separar um tempo para Deus. 4, isso daqui, olha, eu fiz muito tempo. Enquanto eu fui líder, eu fiz isso. Aprendi no manual do líder. Tenha um caderno. E quando as pessoas da sua célula, ou quem te pediu oração, falar alguma coisa que para você rezar, ou rezar por aquilo na sua célula, anote. E depois, chegando na tua casa, todas as horas que você for rezar, reze com aquilo. Leva para a missa esse caderninho. Ora pelas pessoas. Hoje eu achei tão bonito, porque essa intercessão é fiel, viu, Daniel? Você ensina a fazer listas, e eu vejo essas pessoas, esses irmãos, cheguei mais cedo lá, cada uma com um caderno, com uma lista de intenções, que a gente fala aqui. Eu vi várias coisas, ouvi que a gente coloca no grupo, elas anotam, e eles também, né, que tem os meninos, entregam. A gente tem que aprender a fazer isso, porque não podemos confiar na nossa memória, porque ela é fraca. Quer ver você ganhar uma pessoa para Deus? É a semana passada ela ter feito uma intenção de oração ali na célula, e passou 15 dias, você lembra. Ou você liga para ela e fala assim, como está essa situação, meu irmão? Eu estou rezando por você. Ganhou o coração da pessoa. Não para você, para Deus. É para Deus que a gente precisa ganhar o coração das pessoas. Agora, se a gente tem preguiça de tudo, a gente tem preguiça de rezar o terço, como que a gente vai ganhar o coração de alguém para Deus? Preguiça de... Hoje a gente tem um celular na mão. Antigamente que a gente tinha que ir no orelhão para ligar para alguém. É uma mensagem. Ganhou o coração para Deus. 5. Coloca uma cadeira na sua célula e impõe as mãos pelas pessoas. Coloca uma cadeira vazia e chama. Vem aqui e nós vamos rezar por você. Sabe por quê? Às vezes a nossa célula não cresce, as pessoas não se rendem para Deus, porque nós temos medo, desconfiança, ou não lembramos de impor as mãos e rezar pelas pessoas. Porque ali, quando a gente impõe as mãos, não é a gente que faz, é o Espírito Santo. A nossa célula não deve ser só o lugar da gente falar. Tem que ter a hora de rezar. A hora de rezar é muito importante. Quando um põe a mão no outro, como no momento que o Edson conduzia aqui o grupo, a nossa oração inicial, que pede para pôr a mão. Gente, quantas vezes eu chego aqui cansada, só o pó da rabiola, com sono. E aí quando o irmão põe a mão e ora, levanta. A graça acontece na minha vida, eu tenho certeza que na sua também. Esposa, vocês estão rezando pelos maridos em casa? Pôr na mão nele assim, ó, só na quinta-feira no grupo de oração? Maridos, e vocês?
Às vezes a gente partilhou aqui coisas que acontecem, é desemprego, é carro quebra, é filho doente, é nananã, a gente vai no médico, a gente compra remédio, é nananã, mas não abençoou o remédio. Não rezou. Não pôs a mão sobre o filho e orou pedindo que o Senhor derramasse uma unção de cura ali. Aí a graça não acontece, assim no irmão de célula também. E quando a gente está rezando na nossa célula, está escrito lá no manual, reze, ore pelo que a pessoa está pedindo, mas também louve a Deus por aquilo que Deus já está dando, né? Lembra dos leprosos? Quem pede também tem que agradecer. Então agradeça. 8. Faça jejum como arma espiritual. Jejum. Não tem cadeia maligna que não se quebre com jejum, não. Já fez jejum por alguém da sua célula? Isso acontece comigo. Na comunidade, a gente jejuma de quarta e sexta, não é? Eu já estou habituada a fazer o jejum. Eu faço jejum sempre. Mas quantas vezes de manhã eu não me lembro de oferecer o jejum? O que adiantou? Jejum sem oferecimento é regime. Tem que oferecer. Precisa oferecer, Senhor, eu ofereço pelo meu marido, pelo meu filho que está doente, eu ofereço pela comunidade, eu ofereço por aqueles pedidos que estão lá naquela caixinha de oração, que eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Eu ofereço pela minha casa, eu ofereço por essa conta que eu não estou conseguindo pagar, eu ofereço pela pessoa que eu formo. Senhor, é tanta coisa, oferece. Senão a gente vai estar só fazendo regime. Tem que oferecer o jejum. E último e não menos importante, seja discreto e não fale fora da célula partilhas que são feitas lá em momentos de oração. E, irmãos, aqui serve para a gente também. Olha para mim, olha aqui. Falar das coisas que as pessoas nos falam em oração é fofoca. Às vezes alguém não fala mais sobre a vida dele na célula, porque depois sai de lá, ele fica sabendo que todo mundo está sabendo. E quem falou? Quem foi lá? Então, a gente precisa ter discrição. A gente falou da paternidade. Você vai orientar um filho, ele partilha uma coisa com você. Aí daqui a pouco todo mundo está sabendo o que seu filho falou? Não, sigilo. Eu lembro que nos atendimentos aqui da comunidade, a gente sempre era instruído e é instruído a quê? Começou um atendimento, ter a cruz lá. E o que a gente já fala para a pessoa que vai ser atendida? Tudo que nós falarmos aqui está aqui na cruz de Jesus. Nem eu quero guardar na minha mente. É Jesus que precisa saber. Dá a direção e esquece. É Jesus que precisa saber. Não é a gente. Não é a gente ficar tentando resolver do nosso jeito. É o Senhor. Então, olha, só para a gente retomar e ir encerrando, porque Jesus já vai descer para nos alcançar. A célula que não está crescendo, que não multiplica, que não vem gente nova, que o povo não vem aqui, o que pode estar acontecendo para ela estar dessa maneira é um líder que não reza. Não tem vida de oração. Outra coisa, quando não tem oração de imposição de mãos na nossa célula, precisa ter. Quando um líder, quando os membros não visitam o outro, às vezes a gente visita para um monte de coisa, né? Menos para ir lá e rezar pela pessoa.
né? Lembra dos nossas extracélulas? Visita para ir comer, visita para ir comer uma pizza, mas na hora que o irmão está precisando de uma loucinha lavada, que está doente, que precisa de alguém para ir lavar, como dizia minha avó, varrer a casa, ninguém vai, está todo mundo ocupado, mas chama para comer um churrasco. A gente precisa ter caridade, né? Não pode o líder ver isso e não fazer nada ou não pedir para ninguém fazer nada. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Um líder que não faz a lista de pedidos de oração. E a pessoa que não faz jejum. Então, tudo isso vai fazer a nossa célula fracassar. Mas o contrário vai fazer as correntes malignas, como a gente está vendo ali, ó. Nossa Senhora e os cativos aqui com as cadeias rompidas. Nossa Senhora das Mercês venha rompendo toda a cadeia que impede a nossa célula de crescer, a nossa vida de estar deslanchando na oração e os nossos propósitos de acontecerem. Amém? Vamos ficar de pé e vamos pedir que todas essas muralhas caiam. Jesus vai chegar